Livros e Discos começando mais uma edição, agora com livros sobre história de Santa Catarina. Gente, sim, eu tenho muito livro falando sobre Santa Catarina e sobre Florianópolis, então eu vou dividir em duas partes, para não ficar muito longo. Vou começar por uns livros aqui que falam de Santa Catarina, algumas outras curiosidades, como Pão por Deus, como engenhos de farinha, rendas e rendeiras, tá? E o final eu vou deixar o melhor para o final, meu xodózinho. Então vamos lá. Vamos começar por esse livro aqui, da editora Unisul, uma universidade aqui do estado de Santa Catarina. Imigrantes, 1748 a 1900, viagens que descobriram Santa Catarina, de Marileia Caruso e Raimundo Caruso. Aqui é o seguinte, aqui em Santa Catarina tem muita colonização alemã, italiana, alguns lugares polonesas, né? Ou seja, europeia. Mas o forte aqui de Santa Catarina são os açorianos. Aqui em Santa Catarina, especificamente Florianópolis, o litoral de Santa Catarina em geral, né? Florianópolis, Itajaí, São Francisco do Sul, por açorianos. Então, por que aqui em Florianópolis tem o manezinho da ilha? Manezinho não é pelo fato de ser mané, não é isso não. É em homenagem a Dom Manuel. Então, ficou manezinho da ilha, né? Que é a ilha de Santa Catarina. Florianópolis tem a ilha e também tem o continente. Então, bem, aqui fala sobre os costumes, a agricultura, comidas, ou seja, toda a cultura europeia, né, aqui de Santa Catarina. Esse foi o primeiro livro. Agora, um outro livro com um contexto totalmente diferente. Vou até abrir ele aqui que eu deixei fechado, que eu embalo esses livros. O nome do livro é Tombados e Esquecidos, de Valmir Lemos, 1930, Marcha Revolucionária sobre Santa Catarina. A Revolução de 30, né? Então aqui tem fotos. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui no meio. Onde é que eu vi que tem fotos aqui? Aqui. Bem interessante esse livro aqui, pessoal. Já para material de pesquisa, né? Para quem gosta ali do final da Semana da Arte Moderna, que era de 22, né? Aí já começa a Revolução de 30, né? Especificamente em Santa Catarina, tá? Então, parece que também tem um do Paraná, não tenho certeza, mas parece que o Paraná fez um também. O próximo livro, ele é um apanhado, é de um escritor que eu gosto muito. Aqui tem dois escritores que são muito fortes aqui em Santa Catarina, que é o Walter Piazza, esse que eu vou falar agora, e também o Oswaldo de Cabral, que esse é o top dos tops, que tem livros interessantes que eu vou mostrar numa outra ocasião. Então, esse livro aqui é Santa Catarina, a História da Gente, de Walter Piazza e Laura Machado Hubner. O outro livro, agora especificamente das mulheres de Santa Catarina. O nome é História das Mulheres de Santa Catarina. Escrito por Antônio Morga, ele é organizador, né? E aqui nesse livro, ele é rico, ó, aqui fala, depois da apresentação, ele fala as mulheres de Itajaí, personagens à beira de um porto, o processo de medicalização do parto, o corpo feminino em Florianópolis, lugares de recôndito, espaços de sociabilidade, histórias das mulheres imigrantes de Joinville, das senhoras dos repolhos e das roças, ou como nasciam os bebês. Esse livro aqui é bem interessante, bem interessante. Ele é um pouquinho denso, mas assim, se você termina ele em 270 páginas por aí. Fica a dica.
Aqui, pão por Deus. Isso aqui é aqueles versinhos que o pessoal, né? Maria Eli Braga Merritt é a autora do livro. Nascida em 1952, filha de São Miguel das Missões da época do distrito de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, descobriu nas aulas de poesia da Universidade Federal de Santa Catarina o alimento essencial para o seu pão por Deus. Em Florianópolis, onde concluiu o curso de graduação de letras, obteve o título mestre em literatura pela UFSC, aprofundou os estudos e encontrou O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, referências interessantes aos açorianos. Aqui fala um pouco da história dela. Participa de encontros literários e mantém a mostra dos versos Pão por Deus na sede do Centro Cultural Português, atuando na União das Etnias e a Fundação Cultural de Juiz, Rio Grande do Sul. É uma gaúcha que se apaixonou por Santa Catarina. Então aqui tem uns versinhos, ó. É romântico, né? É bem... vou ler aqui para vocês. Um pão por Deus, que é um coraçãozinho. Aí os versos diziam assim: vocês são tão bons vizinhos, para mim são muito bacana, que um pão por Deus, nem que seja uma banana. Lá vai meu coração no ganho da margarida, vai pedir o pão por Deus a minha querida amiga. Eu não vou explicar aqui o que é o conceito de pão por Deus, senão não tem graça, pô. Eu vou ficar contando livro. Não vou dar spoiler de nada aqui. Eu estou indicando livros. Então, assim, é justamente para aguçar essa curiosidade em vocês e vocês ir descobrir, né, e pesquisar a fundo. Então, se eu chegar e falar aqui, é isso, putz, não tem graça, né? Perdeu o encanto. Então, esse aqui é o Pão por Deus. O próximo livro, Etnografia Catarinense, de Nereu do Vale Pereira, Os Engenhos de Farinha de Mandioca da Ilha de Santa Catarina. Aqui tem fotos aqui dos engenhos de farinha. Aqui em Florianópolis, o último que eu vi funcionando foi lá no bairro dos Ingleses, que fica no norte da ilha. E lá eles faziam farinha, faziam como é que eu vou dizer, aquelas balinhas de araruta que derrete na boca, sabe? Nossa, um monte de doces, bem interessante. Pena que não existe mais aqui os engenhos de farinha. A última vez que eu vi funcionando, aí depois de exposição próximo do mercado público no centro da cidade. Eu tenho em mãos aqui um guia, Engenho de Fabricar Farinha de Mandioca. Ele aqui também, aqui ele tem, é como se fosse um manual. Isso aqui é raridade, pessoal. Eu consegui num sebo isso. Raridade, raridade. O que é preciso? Tem um glossário aqui que sustenta. É muito bonito. O outro é A Descoberta do Mercado Público, de Nivaldo Jorge da Silva. Aqui ele fala da história do mercado público. Aqui tem uma foto onde o mar batia bem no mercado público. Hoje já tem um aterro. Tanto que tem o nome é Aterro da Bahia Sul, onde já sai da ponte entrando na ilha. E ali, onde tem um centro-sul, ali, aquilo ali era tudo água, até lá no mercado público. Então fica mais uma curiosidade. Esse livro aqui, de Dioclésio Soares, Rendas e Rendeiras da Ilha de Santa Catarina. Esse livrinho aqui é de 87. Aqui ele mostra as rendas de bilro. Para quem gosta, mulherada que gosta de renda, toalhinha de renda, roupas de renda. Aí tem uma cantoria também. Aqui elas fazendo as fotos delas fazendo as rendas de bilro. Aí tem uma parte aqui que tem as musiquinhas, a cantoria. Aqui em Santa Catarina, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina, tem o boi de mamão, a cultura do boi de mamão. Tem a bernunça,
Ó, cantorias. Tem a Bernunça, a Maricota, o Boizinho, o Cavaleiro. É tão simples, mas faz parte da nossa história aqui. E então, pessoal, eu deixei esse livro que eu digo que é meu xodó, porque a história dessa mulher, ela enfrentou tudo e todos numa época onde tinha muito racismo, né? Uma época onde tinha muita discriminação por ela ser mulher. Ela era professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense negra do Brasil. O nome dela? Antonieta de Barros. Jeruse Romão, autora. Essa história dessa mulher aqui, não é para pouco não. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Dica de livros foram essas. A dica de discos, eu não tenho aqui físico, eu não tenho... Eu tenho até em CD, mas você pode procurar. Eu vou deixar aqui as capinhas aqui dos discos aqui. Eu vou falar sobre as bandas catarinenses, 3 bandas catarinenses aqui, que foram top, né? Primeiro foi a Banda Tubarão, que tinha um versinho do é só mais uma história de amor. E aí a outra banda é a banda Expresso Rural, que tem uma música aqui que eu acho que retrata bem Florianópolis ali dos anos 80, que é Nas Manhãs do Sul do Mundo. E também tem Das Aranha, que hoje lançaram vários discos aí, fizeram um projeto muito bonito com a Camerata Florianópolis, né? Gravaram um CD e DVD juntos. Então essa é a dica de discos. Filmes. Bem, aqui não é muito comum fazer filme, a não ser curtas, né? Mas aí eu vou deixar os curtas para falar no próximo vídeo, porque é muito livro. Então eu tive que dividir em 2 partes aqui, para poder, né, dar essas dicas. Assim, eu poderia editar muito esse vídeo, poderia me policiar da maneira como eu falo, mas a intenção é falar como se fosse uma conversa, sabe? Vocês me perdoem por isso, de eu não fazer uma coisa mais elaborada, mas é justamente como se fosse uma conversa. Então é isso, pessoal. Para quem curtiu, muito obrigado. Quem quiser comentar, faltou algum livro? Não, Kleber, eu tenho aquele livro, né? Tem alguns outros aqui que eu deixei aqui, rodando também, que eu não tenho aqui nesse momento. Alguns eu já me desfiz, mas são bons também, então já deixei rolando. Então, se faltou algum livro, comenta. Assim, pô, eu tenho aquele livro, esqueci de fazer. Quem sabe eu posso fazer um próximo vídeo falando sobre. E quiser compartilhar, a intenção desses vídeos aqui falando sobre livros de Santa Catarina é justamente deixar como um registro histórico, né? Tem muita gente que vai em sebo e são livros raros, então assim, vai ser muito difícil se tiver algum livro para vender em livraria. É uma coisa mais regional, mais local. Então, alguma coisa você vai ter que garimpar nos sebos, né? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma dica de livros de Santa Catarina, parte 1.